Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e nossos convidados de hoje são Karina. Oi. E Lucas. Oi, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado, pessoal, por participar aqui do nosso episódio do Dev na Estrada. Muito obrigado por aceitar esse convite. E, por favor, para quem não conhece vocês, se apresentam. Pode começar, Karina. Bom, eu sou a Karina, eu sou Head de BI na Revelo. Eu tô lá quando tudo era mato. A gente teve um puta trabalho agora em fazer um material de gênero para lançar no mês de março, aí no mês das mulheres, e a gente veio comentar um pouco sobre isso. Muito bom. Bom, pessoal, eu sou o Lucas, eu sou cofundador da Revelo, sou engenheiro. Para quem não sabe, a gente é uma plataforma de recrutamento focada bastante em tecnologia e a gente gerencia processos de ponta a ponta. Então, desde o momento onde o candidato se inscreve, fala de pretensão salarial, fala de habilidades, etc., até o momento que ele é contratado. Então, a gente sabe tem um monte de informações, um monte de dados que a gente consegue usar para fazer relatórios como esse que a gente vai discutir hoje. Muito bom, e também tá aí desde quando era mato, né? Tem essa também, né? Esse aí, cara, era primitivo o negócio, tinha até dinossauro, né? Legal, é bem bacana que aqui é um Dev na Estrada diferente, que a gente vai mostrar um pouco de dados, né? Isso é uma coisa bem legal, sai um pouco da parte de só a nossa experiência ali, as brincadeirinhas que a gente faz. Então a empresa Revelo veio bater um papo conosco aqui, compartilhar uma pesquisa bem interessante que a gente vai discutir nesse episódio, certo? Vamos lá para o muralzinho, um recadinho da semana. Primeiro, agradecer às empresas que patrocinaram esse episódio, que é a Alura, cursos online de programação, mobile, back-end, front-end e muito mais. Se você quiser se aprimorar na área de TI, entre lá em alura.com.br. E se você quiser encarar o mercado de trabalho, dar um novo passo aí na sua carreira, procure a Revelo. Lá tem as melhores empresas de TI para se trabalhar. Entre em revelo.com.br. Se você quiser aí dar um outro passo na sua carreira, quiser trabalhar para fora do Brasil, mais especificamente no Canadá, entre na VanHack. Lá eles são um pessoal que te ajuda aí com consultoria para conseguir emprego fora aqui do Brasil, beleza? Queria agradecer todo mundo aí que apoia financeiramente também o Dev na Estrada, lá no apoia.se/Dev na Estrada. Também todo mundo que doa via PicPay lá pelo @femontanha e também pela nossa carteira de Bitcoin. Também queria agradecer a todos que compartilham, que trocam ideia com a gente no Twitter, que é @Dev na Estrada, no Instagram, que é @Dev na Estrada, e também no YouTube. Olha só, você pode entrar lá no YouTube e procurar por Dev na Estrada. Também estamos fazendo uns vídeos lá de feedback, queremos fazer vídeos de outras coisas também, e inclusive de cobrir alguns eventos aí, beleza? Queria falar dos eventos então. Estamos com o Front em Sampa, que vai ser dia 14 de julho, lá no Teatro do Hotel Max Souza Plaza. Entre em frontemsampa.com.br. Vai ter o Front em Campinas, que também é frontemcampinas.com.br. Dia 12 de maio, no Hotel Vitória. Também temos a CapConf, vai ser em Curitiba, dia 13 e 14 de abril. É um evento pela Contabilizei, bem legal. E também um evento que vai acontecer em Brasília, que é o Brasília Dev Festival. Vai ter um workshop dia 8 de junho e o evento vai ser dia 9 e dia 10 de junho. Beleza? Todos os links estão aqui na descrição. E é isso aí, vamos lá pro cast. Então, quem pode já dar uma introdução do assunto aí pra mim? Eu vou falar um pouco da perspectiva de quem olhou esses dados, né? Que essa ideia já não veio desse ano, a gente fez um relatório no ano passado e em 2016 a gente teve a ideia do relatório, né? E agora ele tá ficando cada vez mais robusto e com dados mais verdadeiros conforme vai aumentando o número, o tamanho da plataforma, interações e um monte de gente. Acho que o mais legal dessa vez é que deu pra ver bem a diferença de comportamento em todos os âmbitos da plataforma, desde o cadastro
de meninas e meninos, né, de mulheres e homens, até interação com o recrutador, até aceite de contato, de entrevista, faixa de salário, tudo mais, dá pra ver com diversos recortes, ficou super legal. E eu acho que tem uma coisa que foi bastante diferente nesse ano, Montanha, que a gente foi atrás de dois problemas. Bom, todo mundo me tem essa percepção geral de que o mercado de tecnologia é um mercado onde tem poucas mulheres, né? Então, acho que os dados meio que comprovam isso, mas não é novidade para ninguém isso. E então foi um reporte muito mais investigativo do que mostrar a situação. Nosso ponto de vista aqui não é de tentar fazer usando dados públicos, fazer um protesto ou uma denúncia, mas é simplesmente reforçar com dados uma situação de discrepância que a gente não gostaria que existisse, mas reforçar que um negócio todo mundo sabe, né? E a gente meio que quebrou o problema em dois, e acho que a gente pode bater um papo sobre esses dois problemas. O primeiro problema existe uma presença menor de mulheres em carreiras de tecnologia, tá? Então esse é o primeiro problema. E o segundo as mulheres que estão nas carreiras de tecnologia recebem salários que são menores do que os dos homens. E a gente foi atrás de respostas para esses dois problemas. E como que foi feita essa pesquisa? Como que vocês começaram começar a coletar esses dados e ver realmente do começo ao fim ali como que vocês consolidaram isso? Acho que esse é um pouco do diferencial, né? Que esses dados estão todos no nosso banco, né? Então a gente tem na base, a gente não teve que ir atrás de fazer pesquisa ou pergunta. Para não dizer que a gente não teve que ir atrás, a gente até falou com recrutadores para ver como é que eles estão mitigando isso, e não só para expor o problema, mas também para expor um pouco das soluções ou o que a gente pensa de solução aí que tem pela frente. E falando um pouco sobre isso, né, na hora de consolidar os dados, a gente foi levantando todos os gráficos que a gente achava legal, né? Eu que trabalho com BI já faz 4 anos, eu queria fazer gráficos de bolas, de barras, de scatterplot, eu queria fazer tudo o que fosse possível, e aí no final o Lucas tinha que falar, não, esse aqui não dá pra entender, esse aqui é muito legal, mas não tá no contexto, esse aqui não sei o que lá. Então a gente teve que ir ajustando para justamente levantar as hipóteses para não ser simplesmente um monte de gráficos que no final a gente não tem um objetivo com aquilo. Então acho que a gente conseguiu controlar aí o ímpeto grafiqueiro da Karina e chegar nas mensagens que a gente queria realmente passar. E quando a gente fala que a gente tem um monte de dados e essas coisas estão no nosso banco, acho que uma das coisas legais de explicar é o que acontece por debaixo dos panos dentro da Revelo, né? O que acontece por debaixo do capô. Cara, quando os candidatos se cadastram, a gente coleta um monte de informações sobre eles. Então, senioridade, pretensão salarial, eles têm que passar por questionários que perguntam sobre as habilidades, que linguagens, que frameworks eles têm facilidade, familiaridade, quanta experiência, e aí, com base nisso, eles são direcionados a testes técnicos, e aí, depois desses testes, eles vão pro marketplace e as empresas aí falam com eles. E aí, quando as empresas falam com eles, é uma conversa super aberta, né? Qual, inclusive, as empresas já abrem informações sobre salário. Então, como a gente tem acesso a tudo isso, a gente consegue cruzar bastante bem essas informações, essas médias para homens e para mulheres em diferentes senioridades. A gente está se aproveitando de uma coisa que a gente meio que já faz. Então, não é um negócio que a gente, como a Karina falou, a gente não saiu fazendo pesquisa com o cliente para saber quanto ele paga ou não. O cliente meio que contou isso pra gente quando ele estava usando a nossa plataforma. Mas acho que meio que isso que o Lucas estava falando, especificamente que ele fala, eles dão um monte de dados, então ele me dá a pretensão e o cliente, no caso a empresa, já me dá o quanto ele vai oferecer para esse candidato ou candidata. Esse foi o meu primeiro insight, porque o primeiro número que é gritante, que se fala em todo o mercado, tanto Brasil quanto fora, nossa, as mulheres recebem menos do que os homens. E eu falei, será que não tá na ancoragem errada? Porque eu, como mulher, sei que eu peço menos porque, e se eu não aceitar? E se eu não for tão boa? Então eu prefiro pedir menos para garantir que eu tenho um emprego do que não ter emprego nenhum. E aí, isso foi uma das hipóteses que a gente, inclusive, comprovou. Que esses salários menores são ancorados nessas pretensões menores. Não é que a empresa fala... Isso é interessante. Vou abaixar o seu salário, eu sou uma pessoa do mal e eu acho que você merece menos. Não, ele pergunta... Numa entrevista de emprego, eu não sei pra vocês, mas pra mim sempre perguntam quanto você quer ganhar. É muito difícil ir numa empresa que ela fale pra mim, não, a gente já tem pré-definido o salário aqui. Salário é uma questão de você negociar ali, né? Não é bem difícil, principalmente na nossa área aqui, de ter uma coisa fechada, né? Existe, mas não é a maioria, eu acredito. Não, total.
Vocês têm mais esses dados do que eu. E aí o que a gente acabou fazendo, acho que a Karina acabou falando realmente que foi a principal descoberta nossa, que foi essa, né? Que foi a questão da pretensão. E é um problema, putz, cara, é bem difícil de resolver, né? Porque como é que você convence um mercado inteiro a subir a pretensão sem inflacionar o mercado? Exato. Né? A igualar a pretensão. Então não é uma resposta fácil, né? Mas pra gente achar isso, a gente vai atrás de um monte de outras coisas. Do tipo, cara, quando a gente vai falar de salários entre homens e mulheres, cara, será que é uma questão de opção de carreira, por exemplo? Se você olhar só a média de devs, vai mudar? Vai melhorar, né? Se você comparar com designer, sei lá, se você separar por marketing digital, BI, designer, dev, front, back, etc., será que elas estão mais baixas em todos eles? Então tem essa foi a primeira hipótese. A segunda hipótese era essa ideia de ancoragem, né? Essa ideia de ter as pretensões salariais mais baixas. Tem uma terceira ideia que a gente achou até surgiu no meio do processo, era, será que recrutadores homens oferecem salários mais baixos para mulheres do que recrutadores mulheres oferecem salários para mulheres? E foi uma ideia que a gente também começou a ir mais atrás. E depois, por último, a gente viu, putz, será que mesmo com pretensões mais altas, as mulheres têm uma propensão a aceitar ofertas mais baixas? Será que os homens são mais seletivos, sabe, na hora de selecionar? Então, tudo isso foram coisas que a gente conseguiu investigar aí também. Eu tô curioso, cara. Agora eu tô curioso. Ainda falando sobre salários, assim, porque teve um segundo gráfico que a gente trouxe nesse ano, que é um dos gráficos que eu mais amo e odeio, né? Eu amo pela veracidade dos dados e odeio por quanto eles são ruins para as mulheres, mas o quanto isso não é que as mulheres aprendem e ao longo do tempo elas começam a pedir mais e se iguala. A gente acha que meio que fecha o relatório justamente falando sobre o quanto a pretensão da mulher começa com uma diferença entre o que um homem e uma mulher pede de mais ou menos uns R$600 e o gap lá no final, o buraco, a diferença sobe para mais de R$2.000. Então, não só isso, eles ainda vão pedindo cada vez mais do que as mulheres. Então, E aí, o Lucas falou, não sei se tem muito como resolver isso sem subir um pouco, inflacionar o mercado. E o que eu acho que falta um pouco de pesquisa aí, além da confiança, né? Pesquisar esses salários. Hoje já tem um monte de plataforma que faz média de mercado e por carreira e por recorte de tudo, então daria para as meninas estarem mais bem ancoradas na hora de negociar esses salários aí. E acho que para acabar o suspense, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho dos dados, né? Então, a gente acabou descobrindo que, de fato, usando as mais de 100 mil candidatos que a gente tem na base, que estão chegando mais de 200 mil agora, milhares e milhares de ofertas feitas pelas empresas desses candidatos, a gente chegou numa diferença de 17% de salário médio para profissionais de tecnologia entre homens e mulheres, tá? É uma diferença meio assustadora, assim. E aí estamos considerando todas as senioridades, todas as linguagens, todas as carreiras, fazendo uma média zona bem grande. Uhum. E aí esse é o cenário que a gente tentou explicar. E a primeira coisa que a gente tinha falado, que era, será que é uma questão de opção de carreira? Será que elas estão optando por carreiras que pagam menos? E aí a gente fez esse negócio, essa ideia de controlar por carreira, né? E falar, vamos fazer essa comparação, então, em média de salário para cada uma das carreiras. E a gente viu que, infelizmente, essa diferença se mantém. Então, sei lá, se você olhar POs, a diferença é até maior, é quase 34% entre a média homens e mulheres. Para Product Design é 27% e por aí vai. E acontece também dentro de focos específicos, sabe? Se você olha, sei lá, para profissionais back-end, a média do mercado para homens é 6,5 mil reais por mês, tá? E para mulheres é 5,9. Então aí a gente está falando já de um pouco mais de 10% de diferença. Para full stacks, coisa muito parecida. Para mobile, um pouco menor, mas também parecido. Então você vê que o que vai, como a Karina falou, que vai dando meio que ódio na gente é que essas coisas continuam acontecendo em todas as carreiras. E eu não queria induzir ninguém aqui não, mas as experiências que eu tive com POs mulheres foram bem melhores, viu? Tá? Só querer induzir, né? Olha, eu não posso dizer nada, mas uma matéria que saiu recentemente, que tava hoje todo mundo circulando, acho que eu recebi essa matéria umas 50 vezes. Nossa, empresas com mulheres na liderança têm um aumento nos lucros perceptível em sei lá quantos % dos casos. Então, assim,
assim, tá na hora de, né, contratar essas mulheres aí. Olha aí, Lucas, olha aí. É isso aí. Acho que isso até parte pro nosso, um dos pontos que a gente colocou lá, que é a atratividade. Então, a gente deu meio que uma limpada nos dados aqui pra entender que após o momento que uma empresa faz um contato com um candidato homem ou com um candidato mulher, quem que é mais atraente? E a gente acabou, inclusive, vendo que as mulheres acabam recebendo mais contatos. Então, a gente viu proporcional, assim, se a gente olhasse 100 homens, quantas mulheres receberiam contatos, e as mulheres acabam recebendo mais contatos em volume, assim. Caramba, é um dado interessante isso daí, né? Meio até um pouco contraditório, né? No resultado dele, né? Eu acho que a partir de que passa a primeira barreira, então, de que a mulher é realmente... quando ela é contactada, então aparece lá, olha, essa candidata foi convidada, ela começa a receber vários outros contatos, preciso contratar. Então também tem um esforço hoje das empresas de equilibrar um pouco os times, porque hoje se fala muito nisso, né? E tá tendo um movimento bem legal hoje em dia sobre isso, né? E é bem legal que o próprio time, né, e as pessoas que trabalham dentro estão se engajando mais nesse tipo de coisa, né? E estão criando movimentos pra que mude um pouco isso, né? Eu ia falar assim que talvez seja um pouco de cultura, mas eu não sei se essa é a palavra certa, né? É uma coisa que demora um pouco, né? Não é... Eu acho que tem uma parte de cultura, mas ela, pra mim, sei lá, olhando os dados, ela é menos associada a salário. Ela é mais associada àquele estereótipo antigo de que existe carreira de menino e carreira de menina, sabe? Que eu acho que é uma ideia bem idiota, eu acho que não deveria existir. Eu acho que tanto eles quanto elas são igualmente capazes e elegíveis pra qualquer carreira. Mas é um negócio que a gente vê nos dados, na real, acontecendo, né? Sei lá, se você pegar, deixa eu puxar aqui, os nossos, a distribuição de gênero por carreira, se você vê que para uma carreira como marketing online, a gente tem 56% de candidatas contra 44% de candidatos se inscrevendo, né, ao longo do ano passado. E para dev, isso vai para 13% para elas e 87% para eles. E aí eu acho que a questão cultural vai até um passo antes, né? É a carreira que você escolhe bem mais novo, quando você escolhe uma faculdade. Eu fiz engenharia e eu me lembro de quando eu falava que ia fazer engenharia, era do tipo, mas só vai ter você de menina na sala. Então, o pessoal já tinha isso com estereótipo. Eu nem tinha chegado lá e já sabia que a minha sala ia ser cheia de homens. E nem foi tão verdade assim. Tem essa também, né? Eu fiz, pra vocês terem uma ideia, eu fiz design de interfaces. E já aí tem, né, você pensa que vai ter um público feminino maior. E nem tinha tanto assim, cara, também. Era mais por ser era design digital, então, não sei, talvez também tenha um pouco a ver com isso, né? Você acabou de falar design, puxando o dado rapidinho aqui, o número de candidatas foi de 38% contra 62% de homens no ano passado. Então, no design elas são minoria também, né? Então isso pra gente é uma questão cultural, e aí, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma série de projetos legais que incentivam o aumento da representatividade de mulheres dentro das áreas de tecnologia. Então, sei lá, Girls Who Code, programaria, reprograma, Rails Girls, tem um monte de coisas legais e a gente, cara, a gente super apoia. Assim. PyLadies, né? Exatamente. Laboratória, que começou a fazer... Tem a Maria Lab. Isso aí. A gente super apoia isso, porque, como você falou, é uma questão cultural mesmo. E o mais zoado que me deixou, a Karina falou que ela odiou aquele gráfico que mostra a senioridade, né? Que o gap salarial aumenta com a senioridade, não é que ele vai corrigindo depois. Pra mim não é esse o que eu mais odeio. O que eu mais odeio é que, cara, mesmo se você olhar controlando pela distribuição de população, que é um termo fancy pra ser... Cara, se a gente tivesse 100 mulheres e 100 homens, se não tivesse essa questão de ter mais homens do que mulheres, quem seriam mais abordados? Os recrutadores ainda abordam mais homens do que mulheres. É diferente daquele dado que a Karina falou, sobre o perfil ser atraente. Uma vez que uma mulher é abordada, ela é abordada mais vezes do que um homem pelas empresas. Ou seja, o perfil é mais atraente. Mas se você olha pelo recrutador, o recrutador tem um viés. Tipo, os contatos que cada recrutador faz são 65% para homens e 56% para mulheres, né? Então tem um viés aí também. Eu vou só corrigir. A cada, né? São 65% dos homens que são contactados e 52% das mulheres. E o bacana o bacana não, né? Mas o interessante disso é que os dados que vocês estão mostrando, tudo converge para ser menos, né? Então desde a parte do
recrutador, que você está falando que o recrutador entra em contato mais com o homem, mas também a parte da própria mulher que vocês comentaram também que acho que não pede aumento muito mais frequente, né? Então tem desde a parte da própria pessoa até do terceiro, né? Que eu acho que tem uma confiança muito, muito grande aí, porque a gente vê, eu tô falando assim, salário é uma coisa, entre aspas, grande, né? Porque você tem que estar na cara de alguém negociando com aquela pessoa um valor que você diz que você vale, né? E isso é um salto de confiança muito grande. A gente viu isso, inclusive, em passos menores, como, por exemplo, fazer o teste, iniciar o teste, ou abandonar o teste, que é uma parte que a gente mexeu aqui, falou bastante, e as mulheres iniciam menos o teste, então todas as mulheres completaram o seu perfil, elas iniciam menos o teste, e elas têm uma taxa de abandono muito maior do que as dos homens. Então, esse salto de confiança, se ele tá nas coisas que estão, entre aspas, invisíveis, porque estão dentro de uma plataforma que ninguém tá olhando pra você, imagina cara a cara com um recrutador. Exatamente. E eu escutei também em um outro podcast, tem a parte da empatia também, né? Então, se eu não me engano, no outro podcast eles falaram sobre universidade, distância, e eles fizeram um teste AB, se eu não me engano, que eles colocavam, né, sei lá, um curso de matemática, por exemplo, ou engenharia que a Karina citou. Aí coloca, se no primeiro contato, ali no primeiro semestre, o instrutor é mulher, a mulher tem mais possibilidade de continuar naquele curso, sabe? Se o instrutor for homem, aí a probabilidade é menor. E a mesma coisa ao contrário também acontece, então tem esse lance de empatia também, que às vezes pode resultar nisso, né? Eu acho essas duas coisas, sei lá, Montanha, acho que eu e você temos menos propriedade pra falar, então não sei, Karina, essa ideia de confiança, como a gente falou outro dia, não é uma coisa que os dados conseguem mostrar, mas eu acho que, sei lá, se você acha pessoalmente que essa poderia ser a causa raiz desse problema, de, sei lá, as mulheres não iniciarem os testes, de abandonarem os testes e de negociarem menos salário? Eu acredito fortemente nisso e eu tenho alguns motivos pessoais. Realmente os nossos dados, eles não comprovam isso 100%, porque a gente não isola a variável. Mas a minha questão é, pela convivência com mulheres, né, eu tenho um projeto Extra Revelo, que é justamente para o empoderamento de mulheres, para elas alcançarem mais cargos de liderança. Nesses encontros, nesses workshops, eu costumo ver muito o medo, é muito presente na hora da discussão, de defender as ideias e tudo mais, elas se sentem muito intimidadas. Mas também eu li uma matéria da Harvard Business Review, que eles falam da chance da mulher se aplicar para uma vaga, né? Esse dado foi muito deturpado por por algumas matérias por aí, mas o que eles querem dizer é que a mulher, ela não se aplica se ela sabe que ela vai falhar, porque ela não quer lidar com essa frustração, ela não quer ter a chance de falhar, enquanto o homem, ele já tá acostumado a receber não, isso é o que Harvard diz, né? Então ele vai se aplicando para muito mais jobs descriptions e vagas de emprego por aí do que as mulheres. Isso é um dado que a gente... Isso é inclusive uma variável que a gente tira, né? Porque ninguém na nossa plataforma se aplica para emprego nenhum, né? Eles recebem contatos diretos das empresas. É realmente uma parte que acho que a gente pode ter umas hipóteses e mais em cima de dados externos, realmente, para essa parte. Não, mas na verdade, se você pensar, tem uma parte que é de recusa de ofertas, né, Karina? Que acho que fala um pouco também sobre isso da confiança. Acho que a gente não falou disso ainda, Montanha, mas a taxa de aceite de contatos de empresas, como eu falei, na Revelo a empresa chega e faz um contato já falando um pouco sobre faixa salarial. Uhum. No caso de a faixa oferecida estar abaixo da pretensão, 58% das mulheres ainda aceitam conversar com essa empresa. Então, tem uma questão de que, puxa, ela não para a conversa se a oferta está abaixo da pretensão. E se você olhar, sei lá, essas recusas de ofertas, 17% das ofertas feitas para homens são recusadas por causa de salário. Entre as mulheres é só 9%. Então, acho que essa parte mostra um pouco essa questão da confiança. E isso se mostra em qualquer recorte de carreira. Então, se a gente olhar BI, se a gente olhar Dev, se a gente olhar Design, homens recusam quase sempre o dobro do que as mulheres recusam por salário. Então, esse é um fator muito mais importante ali na hora deles tomarem uma decisão.
visão, né? É como se a concorrência fosse maior, né? E, na verdade, não é pra existir isso, né? É como se, como tem menos mulheres, meio que a concorrência é menor, né? E aí, mas, né... Não faz sentido pensar dessa maneira. E é engraçado não, é chato, mas a gente tem casos, assim, de ouvir falar de empresas que até tentam usar a plataforma, mas fazem, sei lá, não, essa vaga é uma vaga masculina. Como assim vaga masculina, sabe? Tipo, você não pode selecionar a vaga pelo gênero, né? Mas eu acho que por existir esse estigma aí, acaba gerando esse tipo de comportamento. Por outro lado, eu acho que tem muita empresa, não sei se vocês têm visto isso, mas tem muita empresa que gostaria de tornar o time de tecnologia deles mais diverso, né? De recrutar mais mulheres. Sim, sim. Mas é isso que vocês estão falando pra gente, né? Além do fato de ter o lado do recrutador e ter o lado, né, que talvez a gente pode falar que é cultural, não sei ainda, que já tem a tendência de entrar em contato mais com homens, ainda tem essa parte também da própria mulher de, né, oferecer, não mandar muito currículo quanto eles, e não enfrentar muitos nãos e etc. Então, eu vejo também bastante equipe falando, pô, queremos mulheres e tal, mas ao mesmo tempo recebem, sei lá, vamos supor, de 10 currículos, 8, 7 são de homens, sabe? Então... Antes de rebater o seu argumento social não cultural, sobre receber poucos currículos de mulheres, eu acho que tem uma coisa que a gente até não contemplou aqui nesse relatório, mas a gente já falou sobre isso, é sobre como você descreve a vaga, né? Então, se eu quero um ninja Jedi desenvolvedor... Um ninja, pra mim, é um homem, porque em todos os filmes que eu vi de ninjas eram homens. Todos os Jedis que eu vi, quer dizer, 99% deles eram homens, porque tem um exemplo no Star Wars, mas eu não vou falar sobre isso. Então, é assim, o estereótipo tá na vaga, é como você caracteriza os adjetivos que você usa ali. Então, por que você não fala uma pessoa desenvolvedora? Ou por que você não posta uma vaga específica pra isso? Falando só, desenvolvedoras, porque se quero fazer realmente um equilíbrio, o esforço você tem que aumentar mais do que ele tem, porque só falar que quer é muito fácil, entendeu? É muito cômodo pra empresa falar que quer. Exatamente, tem que, né, tem que fazer alguma coisa diferente também, né? Não quer que as coisas mudem do nada e o problema é só externamente, né? É um bom ponto, a gente acabou não olhando dados sobre isso, mas eu acho que faz muito sentido. Tenho certeza que tem alguns, se a gente fizer uma análise profunda aí dos dados, vai ter, tipo, jeitos de escrever job description que vai atrair mais mulheres e jeitos de escrever job description que vai atrair mais homens mesmo. E acho que a verdade é, sei lá, isso deve existir também para, sei lá, perguntas de teste técnico. Eu tenho certeza que tem jeitos de escrever perguntas ou tipos de perguntas que são enviesadas por gênero. Uhum. E eu acho que se as empresas fazem dever de casa, acho que elas poderiam andar um pouco no sentido de eliminar esse tipo de pergunta. E pra mim esse é o especial de por que realmente existe um viés cultural. Porque se eu tenho os exemplos, que foi o que o Montanha falou lá no começo, se eu tenho um exemplo então de uma monitora mulher, eu já fico mais engajada, que ele falou da pesquisa que ele leu. Existe também o que eu acho que porque é cultural é que no começo, quando existiu o curso de ciências da computação, ele era majoritariamente feminino. E ele só começou a ser masculino quando os computadores desktop, né, ou de casa, eu não sei como é que chama, quando o computador chegou na casa das pessoas, as propagandas... PC. Os PC, o personal computer. Pô, quando esses computadores chegaram nas casas das pessoas, as propagandas feitas era: dê para o seu filho, um homem precisa de um computador. E aí, o percentual de mulheres no curso começou a cair absurdamente. Agora que você falou, minha mãe fez análise de sistemas, né, na faculdade, lá na década de 70. E era uma das... tinha algumas mulheres na sala dela. A minha esposa também ela fez engenharia de computação, e ela era uma das únicas 2 mulheres na sala dela. Então acho que tem realmente uma questão aí de que não é que as coisas melhoraram com o tempo, não. Em alguns cenários elas melhoraram, em outros nem tanto. E pra mim, por isso que é cultural. Por isso que eu acho que é uma questão de todo o sistema que estamos inseridos. É verdade. É meio chato falar disso, né? De que é o sistema e tal, mas é um negócio muito mais amplo do que simplesmente uma empresa só. Mas foi o que a gente falou. Eu acho que existem meios da gente melhorar. Por exemplo, para os candidatos a gente pode dar autonomia deles
deles balizarem um salário mais alto, porque eles conseguem saber essa informação em outros lugares. E ao mesmo tempo, para as empresas, a gente pode dar a informação de como elas estão tomando as decisões delas, para elas conseguirem fazer um pouco, sabe, cada um fazer um pouco a sua parte, o mundo vira um lugar melhor. Então, eu não vou pensar só no sistema. Ele foi assim, ele é assim hoje, mas eu acho que o relatório é uma forma da gente começar a mudança, mostrando o que está sendo de errado. Então, isso que eu ia perguntar. É bem legal, o relatório em si já dá uma visão, né? Apesar de não ter... A gente pode falar aqui algumas coisas práticas que sei lá, que vocês acham que dá pra fazer, a Karina já até falou algumas, mas o relatório também é uma coisa bem legal de mostrar, né, e as pessoas terem essa noção, né, porque muitas vezes as pessoas simplesmente, né, dá uma tampadinha no olho aqui, né, pô, tá tudo bem, tudo assim, não tá me incomodando, né, vamos dizer assim, e não para pra pensar nisso. Mas o que vocês acham que, né, todos esses dados que a gente tá falando aqui, o que vocês acham que dá pra fazer pra gente, né, ajudar com isso e fazer cada vez essa cultura, entre aspas, aí, ser melhor? Eu acho que tem coisas que a gente tá fazendo e tem coisas que a gente quer fazer. Então acho que dá pra gente falar das duas coisas. Sobre a questão de salário, uma coisa que a gente presta bastante atenção na Revelo é sobre a pretensão salarial das candidatas. Então, como a gente viu, essa pode ser uma das causas raiz por trás da diferença de salário oferecido dentro do mercado. Então, quando a gente entra em contato com os candidatos que são aprovados no nosso processo para participar da plataforma, a gente sempre olha se existe uma diferença entre a pretensão salarial das candidatas e a média daquele segmento, sei lá. Então, por exemplo, se ela é uma full stack com 6 anos de experiência e tem a pretensão de X, será que esse X está abaixo do que é a pretensão dos homens que são full stack com 6 anos de experiência? Se ela é mobile com 4 anos de experiência, será que está acima ou está abaixo da pretensão dos mobiles com esse mesmo tipo de experiência? Então, quando a gente vê isso, a gente aconselha elas a mudarem a pretensão salarial delas. Então a gente acha que é pouco, porque a gente é só um dos players. Aí eu curti, hein? Então, cara, e não é uma questão de inflacionar o mercado, né? É uma questão de virar e falar, você vale, os seus colegas homens estão valendo, então por que você não valeria? Exatamente. Então, essa é uma das coisas que a gente tá fazendo. Tem a questão que você falou também, né, Karina, da autoconfiança, né? Tem uma questão da autoconfiança. A gente teve, inclusive, no começo, quando a gente começou a fazer balizar a pretensão salarial, a primeira candidata que a gente balizou e ela foi contratada, a empresa fez uma oferta abaixo e ela, ai meu Deus, eu vou aceitar porque é menos do que eu queria, mas já é mais do que eu queria antes, e aí ela ficou toda confusa, com medo de como é que aquilo repercutiria, assim. Então, a gente viu que isso funcionou, porque ela ganhou mais do que ela estaria pedindo da primeira vez. Então, porque o que acontece? A gente vira o funil de ponta cabeça, né? Quem faz o primeiro move, né, quem dá o primeiro passo são as empresas abordando. Então, aquele estudo lá de Harvard que a Karina mencionou, que, elas infelizmente se aplicam para vagas com menos frequência e tem menos confiança, a gente inverte isso, porque quem se aplica aos candidatos são as empresas, não os candidatos se aplicando para as vagas. Então a gente quebra isso. Tem uma coisa que a gente quer fazer no futuro, que ainda não está no ar, mas a gente acha que pode, especialmente as empresas que tiverem com intenção séria de reduzir o viés, a gente quer fazer um jeito de a empresa conseguir acessar a plataforma sem saber o gênero do candidato. Legal. Então, sem foto, sem o primeiro nome e olhando só realmente a substância, olhando o resultado de teste, olhando experiência de trabalho e fazer as ofertas para quem tiver os melhores perfis, os perfis que tem melhor match com a empresa, sabe? Independente do gênero. Então, essa é uma ideia que está no forno. A gente ainda não tem ela, mas a gente quer fazer ela no futuro. É uma das que eu sonho bastante. E eu vou fazer uma pergunta meio diferente. Tem alguma questão legal nisso? Alguma coisa que impeça ou que, né, dificulta de certa forma isso? Como assim? Uma questão legal no sentido da gente implementar essa ideia que a gente tem ou uma questão legal? No sentido... Pode ser até legal no sentido de leis mesmo, ou até legal no sentido do contrato de vocês, que a empresa ela pode ser ela pode ter vocês serem obrigados a falar o gênero da pessoa. Tem alguma questão legal nisso? Não tem, mas o jeito que a gente pensa nisso, cara, é menos impor isso sobre as empresas e mais dar para as empresas opção, do tipo, imagina que teria uma telinha de settings lá, de configurações da conta da empresa, onde ela fala, sim, eu quero que você me ajude a reduzir o meu viés de gênero.
ou seja, ela tá optando por fazer isso, sabe? E acho que é um jeito de começar, sabe, pras empresas, porque acho que tem muita empresa que tem consciência. E se você fala isso pras empresas, você fala, cara, se você já tem consciência sobre o problema, põe a mão na massa, liga essa opção aqui, sabe? Então é uma ideia que a gente consegue colocar em prática aí, sabe? As melhores empresas têm isso. E também tem já estudos que mostram que essa é uma técnica que eles chamam de currículo no escuro, né? Que tem já alguns estudos que mostram que usando essa técnica as mulheres são, se não igual, são até mais atraentes para algumas determinadas carreiras do que homens. Então eu acho que usar isso é uma arma a favor, que você está realmente escolhendo o melhor profissional para sua empresa e não usando algum viés que nem necessariamente é consciente, mas muitas vezes subconsciente da sua cabeça. Total. E às vezes hoje a gente tem foto e a gente tem nome, e se a gente conseguisse tirar porque aí pelo menos o nome já é um pouco menos, porque hoje a gente nunca nem avaliou, mas e se eles estiverem escolhendo pela beleza da foto, sabe? Que não é uma coisa... Então se a foto... objetiva, né? Mas eu acho que esses viéses inconscientes são muito, muito reais, assim. Eu lembro que teve um estudo da Universidade de Stanford, e na época que eu tava lá no Vale do Silício, eles estavam divulgando isso. Eles fizeram um teste de fundadores de startups, né? Fazendo um pitch no escuro. E aí vendo que valuation, que valor de empresa que os investidores ofereciam para homens e para mulheres. E viam que tinha uma diferença, né? Aí depois eles fizeram um teste, colocaram um palco, né? Colocaram uma cortina, então não dava para ver a pessoa que estava por trás. E aí faziam um filtro de voz que não mostrava se era homem ou mulher que estava falando, né? E aí ainda assim continuaram a ver que tinha uma diferença no valuation oferecido. Foram ver, eles só conseguiram eliminar esse viés na hora que eles pediram para as pessoas entrarem descalças no palco, porque os investidores estavam ouvindo se era salto alto ou se era sapato de homem que estava entrando. Então eles sabiam se era homem ou mulher de qualquer jeito. Então é muito louco, você precisa investigar realmente a fundo quais são os fatores que influenciam, né? Eu acho que é isso, acho que em termos do que dá pra fazer e o que a gente quer fazer, tem muita coisa. Eu acho que a gente, obviamente, tá longe de ser o único player no mercado que consegue fazer coisas legais sobre isso. Como a gente mencionou, tem várias iniciativas dentro da área de tecnologia que a gente super, super apoia, que acho que são bem legais. Então acho que, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer e a gente tá caminhando, eu espero. É isso aí. Muito bom, galera. Gostei bastante de saber todos esses dados. Vai ter algum lugar disponível que os ouvintes possam ver esses dados ou tá sendo montado ainda? O relatório oficialmente vai ser lançado na segunda-feira, dia 5 de março. A gente vai ter um evento de lançamento lá no Google Campus. A gente vai ter uma mesa redonda com os convidados super especiais. Vai ter a Camila Schutte, que é do Mastertech. Vai ter a Joyce Toyota, do Vetor Brasil. Vai ter a Isis Abud, do Arquivei, e outros convidados especiais. E aí a gente vai deixar isso disponível a partir daí no nosso site. Quando for lançado o podcast, a gente já solta com o link, que eu acho que vai sair depois do dia 5, né? Então a gente consegue já soltar o link junto com o podcast. Então podem clicar aqui e baixar o arquivo. Fechado. Então vai estar aqui já na descrição, vai estar aqui no show notes, quem quiser acessar aí. Puta, é muito legal a iniciativa de vocês. Fico muito feliz de saber esses dados e esse tipo de iniciativa. Acho que é uma coisa que tá acontecendo bem legal e tá acontecendo em vários viés. Muito legal que, né, na área de vocês também estão trabalhando com isso. Aqui em março também, a gente tá participando também de uma campanha que é o hashtag O Podcast é Delas 2018, né, que é uma campanha bem legal de podcast. Então também vai ter, além desse episódio aqui, esse mês de março também, né, já vai ter tido aí o episódio só com mulheres aqui no Dev na Estrada. Então vai ser bem bacana. Então é isso aí, eu queria agradecer vocês por terem participado desse episódio, por compartilhar todos esses dados. Queria deixar um último recado para as meninas. Então, todas as meninas que estiverem ouvindo o podcast, eu queria que vocês soubessem que tudo é uma questão de treino. Então, se vocês acham que vocês não têm autoconfiança ou que vocês não podem chegar lá agora, vocês vão conseguir. É uma questão de treino, é como qualquer outra habilidade técnica. Então, acreditem um pouco em vocês e procurem onde vocês podem desenvolver essas habilidades que vocês querem ter. É isso aí, legal. Fechou. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio aí. Valeu. Valeu, Montanha. Falou. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.